Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Amém. Ontem nós tivemos um evento aqui na igreja, o pessoal do Teologueiros, quero mandar um beijo para eles, foi muito legal o evento aqui, e me deram um copo bonito desse aqui, acho que bastante gente ganhou aí, né? Então, estou fazendo propaganda já, viu? Se você quiser me dar copo e caneca, eu amo, pode dar. Eu quero falar hoje à noite sobre algo muito especial. Algo que tem a ver um pouco com a minha vida, algo que certamente aconteceu com você e aconteceu comigo também. Você já foi a algum lugar e se sentiu assim meio olhado pelas pessoas? Já passou por uma situação assim um pouco constrangedora, de você estar num lugar e de repente as pessoas começam a te olhar, você começa a ter a sensação de falar assim, será que aqui é o lugar mesmo? Né? Hoje a Irene passou na minha casa para me pegar, e eu mudei, né, estou em casa nova. Por alguma razão, saí pensando em um monte de coisa, tinha um carro parado perto da minha casa, eu abri a porta e não era a Irene que estava lá. Eu tive essa sensação na hora, falei, opa, aí o cara olhou para mim e falou assim, desculpa, fechei a porta, não tem o que falar, né? Mas já teve aquela sensação também de estar em algum lugar e parece que alguma coisa dentro de você está dizendo assim, as pessoas não te querem aqui. Você já esteve em uma situação de vida em que você começou a sentir assim, que parece que você está vivendo uma vida que não era para você. E você sente um constrangimento gigantesco. Já aconteceu isso com vocês? Quem nunca aconteceu isso, levanta a mão para eu ver. Tem ninguém? Eu vou te deixar agora nessa situação. Todo mundo, sei, né, Júlio? Eu sei, viu? Eu sei que muita gente passou por isso. Mas existe uma situação que é um pouco pior do que essa de constrangimento, de você estar num lugar e parece que não está muito bem quisto naquele lugar. Você já reparou que às vezes esse sentimento bate tão forte na gente, parece que a vida não quer a gente nela? Tem algumas pessoas que chegam a olhar tão profundamente dentro delas, que a sensação que elas têm assim, chegam a falar para mim, pastor, parece que a vida não me quer. Ó, poético isso, né? Parece que eu saio para fora no quintal de casa, até os passarinhos voam e vão embora. Estava cantando bonito lá, parece que até eles me ignoram. Parece que eu saio num jardim e está até o sol dar uma viradinha assim, deixa eu virar para lá, porque eu estou dando uma ignorada nessa pessoa. Tem gente que vive uma situação dessa, mas tem gente que sente isso profundamente em seu coração. E isso causa, assim, um mal terrível, causa uma rejeição enorme. E hoje eu quero falar um pouquinho para você, como vencer a rejeição. Algumas pessoas procuram psicólogos, psiquiatras, procuram outros médicos, procuram ajuda na igreja, procuram terapia espiritual, faz campanha de milagre, tudo para poder vencer esse lance da rejeição. Eles não conseguem olhar para a vida deles e encarar de fato o que eles são e como eles estão. Algumas pessoas que sofreram rejeição na infância pelos seus pais ou alguma coisa aconteceu, ou até por bullying, vivem um dilema até hoje com isso. Algumas pessoas que passaram por situações desagradáveis e tiveram uma vida assim um pouco torta, vivem uma situação constrangedora até hoje. E a igreja, muitas vezes, ela é responsável por parte desse constrangimento. Pensa assim, se entrasse uma drag queen de 2,5 metros de altura, porque eles são 2,5 metros de altura, né, gente? 2,5 metros de altura, sentasse aqui na frente. Vocês não iam nem conseguir prestar atenção em mim mais. Causa naturalmente, chama atenção, e a gente julga com o olhar. Mas pior, pensa você morando numa cidade de 5.000 habitantes, que o prefeito lá é um caloteiro, ladrão, está roubando tudo, de repente esse homem entra na igreja. Muitas pessoas vão pensar a primeira coisa assim, já veio pedir voto, coitado, não está nem em época de eleição, está aqui pedindo voto. A gente também tem essa contrapartida, de colaborar para que as pessoas se sintam rejeitadas. Eu quero falar um pouquinho profundamente sobre isso, sobre qual é o olhar de Jesus para os que são rejeitados, sobre como Jesus nos olha, como é a situação da nossa vida, como a gente deve encarar a realidade a partir do Evangelho. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 36. Certamente pode ser que seja uma história que você conheça, que você já tenha lido, e você que nunca leu essa história, eu te convido a prestar bastante atenção nela. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa.
Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-o com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários, ou 500 dias de trabalho, tá? Para facilitar a compreensão. E outro devia 50 dias de trabalho. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, e ela derramou os perfumes nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados desta mulher, dela, foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele que pouco amou, foi também pouco perdoado. Pouco ama também. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, virando-se à mulher, disse então a ela: a sua fé te salvou. Vá em paz e tenha paz eternamente. Esse texto ele é muito bonito. E toda vez que eu leio esse texto, eu começo a pensar nas observações que Jesus faz a respeito daquilo que ele está vivendo entre as pessoas. Eu começo a perceber o quanto Jesus é cuidadoso em observar detalhes da vida das pessoas. Talvez você não entenda muito bem o contexto, então eu quero ajudar nessa nossa conversa. Jesus foi convidado por um dos fariseus. Significa então que esse homem era parte de um grupo religioso de destaque em Jerusalém. Esse grupo religioso então costumava seguir regras, e eles eram então conhecidos por ser o grupo que seguia regras, e tudo para eles era então cobrar das pessoas que seguissem regras e seguir essas regras também. E isso de fato faria deles pessoas salvas. Mas Jesus ele vem e contrapõe isso. Então esse judeu que já está vivendo um drama, um dilema de outros judeus também, tentando perseguir Jesus, tramando até para matá-lo, tramando para prendê-lo. Esse judeu então resolve convidar Jesus para sua casa para de fato conhecê-lo. E o convite desse era um convite diferente como é hoje em dia. Hoje em dia, quando você come fora de casa num restaurante, sabe esse restaurante tem uma mesinha assim na calçada, né, que é bem legal, você está comendo ali o seu bifão, né, com ovo e passa uma pessoa do seu lado, assim, que você não conhece, assim, é estranho, né? Estranho. Uma mãe com um menininho ranhentinho do lado, olhando para você comendo, te constrange também. Mas lá na Palestina Antiga era comum isso. Os jantares, os banquetes que eram dados, eram no lugar público. A casa era aberta para as pessoas, todas elas. Então, era como assim, ele convidava Jesus, certamente seus discípulos também foram, então era um banquete para todos eles. Mas o fariseu fazia questão de mostrar para as pessoas que ele estava dando um banquete naquele dia. Então ele colocava-se, abria toda a sua casa, às vezes o banquete era no lugar que tinha mais visibilidade da casa ainda, aquele lugar mais alto lá, para que as pessoas da cidade toda vissem que estava tendo banquete. E a casa era aberta para qualquer pessoa. E era estranho, porque qualquer um entrava lá sem conhecer nada, entrava lá e começava a observar o que estava acontecendo e ficava lá perto. E Jesus conversando com ele ali era assim. Pensa você no lugar, né? Você está lá,
abre a porta da sua casa, chama o seu amigo para almoçar com você ou para jantar com você, de repente começa a aparecer gente, entra lá, fica do lado seu na mesa, ouvindo sua conversa. Uma situação assim, é estranha, mas era assim. Era esse o modelo. As pessoas encheram a casa desse homem e ele fazia gosto disso. Ele queria muito que acontecesse. Por quê? Na cabeça dele, ele falou, uau, eu estou dando um banquete para esse que estão chamando de mestre. Eu quero saber de fato se ele é um mestre. Se for um mestre, que honra para mim tê-lo na minha casa e eu estou dando um banquete para ele. E eu sei que amanhã as pessoas vão estar falando, uau, esse cara, esse Simão que está dando esse banquete lá, foi top o banquete na casa dele. É isso que ele estava buscando. Mas em certo momento alguém rouba a cena. Entre pessoas que estão ali comendo, outras olhando. E o banquete era servido primeiro para aqueles que estão na mesa, depois para todo mundo. Então era fácil, tem boca livre e vai. Certamente tinha pastor e seminarista lá no meio. De repente alguém rouba a cena. Uma mulher entra, passa entre as pessoas e se senta aos pés de Jesus. Para a gente entender melhor por que ela está naquele lugar, quando fala que Jesus se debruçou sobre a mesa era um negócio bem baixinho, pequeno. Então eles sentavam no chão, uma espécie de almofada no chão, com os pés para o lado. E quando eles sentavam então no chão, os pés ficavam para trás, era costume de todos, quando recebiam em casa, receber bem. E uma das coisas é que colocavam um servo para lavar os pés. Pensa, eles não usavam All-Star ou qualquer tênis de marca, eram no máximo sandálias, em ruas de terra, um pé bem seco, bem sujo. Então era de bom tom lavar os pés de quem está chegando. Mais do que isso, eles saudavam com um beijo um no outro. Era uma maneira de falar assim, você é bem-vindo neste lugar. Mas esse homem não se atentou a esse detalhe, de falar para Jesus que ele era bem-vindo naquele lugar, de lavar os pés de Jesus como símbolo assim de que você faz parte dessa minha casa e você pode ser parte dela, e agora ainda mais eu vou cuidar de você. Não foi feito isso. E ele podia ter pego um óleo e passado na cabeça de Jesus em respeito a quem Jesus era, o mestre, estava na casa dele. Mas ele não faz nada disso. E essa mulher que entra, ela rouba a cena. Ela se ajoelha ali perto de Jesus, pega nos pés de Jesus e começa a chorar compulsivamente. Você consegue entender, consegue visualizar o olhar das pessoas para isso? Você consegue entender o constrangimento, porque o texto fala assim que era uma mulher, entre aspas, pecadora. Talvez algumas versões tiveram um pouco de dificuldade de colocar exatamente como é, mas esse pecadora significaria então prostituta. Ela era uma mulher da vida, assim eles estão tentando dizer, era uma mulher que não tinha boas índoles, não tinha um bom passado, era uma prostituta. Certamente muitos que estavam ali conheciam ela, e isso trazia constrangimento ainda maior. Mas essa mulher vai e toca em Jesus e começa a chorar compulsivamente. Então, a primeira coisa que eu aprendo com isso, eu quero mostrar para vocês essa noite. O olhar das pessoas para com essa mulher era um olhar de julgamento. O primeiro olhar de Simão, de olhar para aquela mulher e falar assim, o que ela está fazendo aqui? Ela não deveria estar aqui. O que ela está fazendo aqui, chorando agora, tocando no mestre? Ela é uma mulher, e mulher nenhuma toca em homem. E ela está tocando nele. Agora ela está chorando compulsivamente, ela está chorando alto, as pessoas estão parando de conversar para olhar para aquela cena. O que está acontecendo aqui? Ela não deveria estar aqui. E ele pensa então, se ele soubesse de fato quem ela é, ele não deixaria essa situação acontecer. Você começa a perceber que algumas pessoas também podem olhar para a gente, quando a gente chega aos pés de Jesus e falar assim, o que essa pessoa está fazendo aqui? A coisa mais comum que tem em nosso meio são pessoas que são rejeitadas por nós mesmos. Pessoas que viram para mim e falam assim, pastor, se aquela pessoa estiver lá, eu não vou. E uma das coisas que eu mais tenho que falar em resposta a isso, é falar assim, então tchau. Pastor, se acontecer assim, eu não vou fazer daquele jeito mais, porque aquela pessoa está lá. Nós mesmos somos, às vezes, os primeiros a rejeitar pessoas. Mas eu quero agora inverter isso. Você já percebeu como chegar até Jesus, você enfrenta diversos obstáculos? Se eu olhar para a vida dessa mulher, ela teve que olhar então para a vida dela e falar assim, eu quero enfrentar primeiro a multidão para passar por ela para chegar em Jesus.
eu vou passar no meio dessas pessoas e vou encontrar o Mestre e vou me debruçar sobre ele. Você precisa ter coragem. A única maneira de você vencer a rejeição é quando você tem coragem de passar pelas pessoas, as pessoas que te olham, as pessoas que julgam você. Você precisa ter coragem de olhar para elas e entender dentro de você que não importa o olhar delas, não importa o que elas pensam, não importa quem elas são. O que importa é seus passos em direção a Jesus. Algumas pessoas pensam assim, mas o que eu vou fazer entregando minha vida a Jesus? Eu vou virar um crente? Não, você vai virar um discípulo de Jesus. E tornar-se um discípulo de Jesus exige de fato da gente atitudes de coragem, de vencer o olhar do nosso passado, de vencer o julgamento que as pessoas vão ter sobre nós, de olhar para você e falar assim, mas você indo na igreja, mas você virando crente. E às vezes a gente tem dificuldade de vencer isso, de vencer a dificuldade de passar entre as pessoas que estão falando e julgando a gente. Essa mulher passou por tudo isso. Chegou até os pés de Jesus. O texto conta para a gente que ao momento que ela chega aos pés de Jesus, ela chora compulsivamente. Ela achou um lugar para que ela estivesse naquela noite. Ela entendeu que aquele jantar poderia ser ótimo, um banquete fantástico, mas não seria nada melhor, não teria lugar melhor do que aos pés de Jesus chorando. Olha para mim um instante, sabe por quê? Porque não existe lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor para estar do que aos pés de Jesus. Quando nós temos um encontro sincero e verdadeiro com Jesus, nós reconhecemos quem nós somos. Você consegue perceber a diferença? Uma mulher que olha para dentro dela e sabe quem ela é, sabe que ela tem pecados, sabe que está pesado para ela a vida dela, mas ela encontra conforto, ela encontra acolhimento em Jesus. E este é o lugar que ela prefere estar agora, aos pés de Jesus, chorando compulsivamente. Enquanto outros, como Simão e mestres da lei e outros, talvez que estivessem naquele lugar, até os discípulos de Jesus, olhavam para aquela situação e não se sentia constrangido por estar perto de Jesus. Gente, o maior erro da nossa vida é não nos sentirmos constrangidos pelo fato de Jesus estar presente. Você sabia que Ele está presente hoje nesse lugar? Você sabe que isso é uma promessa dEle, que Ele falou que estaria conosco todos os dias. E onde houvesse 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Jesus nunca mentiu e nunca mente, isso é verdade. Quando Jesus está no nosso ambiente, junto conosco, o melhor lugar para estarmos é aos pés dEle. Mas a gente se esquece disso. A gente prefere um lugar de honra na mesa. A gente acaba preferindo estar em lugares que Ele não nos chamou para estar. E a gente se depara com uma situação como essa. A recepção que Jesus teve não foi nada calorosa naquele dia. O que Jesus estava vivendo ali era uma verdadeira adoração de uma mulher que ninguém entendia porque ela estava ali naquele lugar. É o que acontece com a gente hoje. Talvez as pessoas vão olhar para você e falar assim, você não merecia estar no lugar, você não tem por que estar lá. Você, numa igreja, o que muda na sua vida? Talvez seja o momento de você deixar o lugar de honra da mesa e se colocar aos pés de Jesus. E deixar com que o seu coração perceba que este é o lugar que você deve estar. E Jesus, Ele faz isso para nós. Ele permite então que essa mulher vá até Ele. Alguns detalhes que o texto traz para a gente é para deixar muito claro de quem Ele é. Uma coisa que você não pode perder de mente de jeito nenhum, é que Lucas, quando está escrevendo isso, então, ele tem algo em mente e é muito forte. O que ele tem em mente é assim, eu quero dar detalhes para provar que de fato Jesus é o Cristo. Então ele coloca detalhes no texto para a gente perceber nessa história o que aconteceu, e detalhes importantes, e um dos detalhes mais importantes é que essa mulher, que é uma pecadora, que não deveria estar no meio deles, ela poderia de fato estar sendo ali excluída totalmente, de fato os olhares excluíam também ela. Essa mulher chega até Jesus e chora compulsivamente, derrama lágrimas sobre ele. Então ela tira o véu do seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus. Naquela época, para os judeus, a mulher mostrar o cabelo desse jeito era algo obsceno. Era como se a mulher estivesse mostrando os seios hoje, em qualquer lugar.
Tá certo que isso também está acabando, né? Porque tem alguns lugares que está se tornando cada vez mais comum. Mas é algo que não se devia fazer. É algo que a mulher devia fazer só para o marido em casa. A mulher tira e coloca sobre os pés de Jesus e enxuga. E quando ela faz isso, Lucas está escrevendo com detalhes para que eu e você perceba que ela está entregando tudo que ela tem para o mestre. Ela não está escondendo mais nada dele. Ela está falando para ele, de fato, eu estou mostrando o meu cabelo diante de todos, para que não tenha ninguém aqui tenha dúvida de quem eu sou, de quem eu sou. Deu para perceber? E quando ela faz isso, ela enxuga os pés de Jesus. E aí entra a cena mais bonita. Ela tira então, um pote feito de uma espécie de pedra, alabastro. E dentro tinha um óleo cheiroso, muito caro. Sabe para que ela usava aquele óleo? Para se perfumar e atrair os homens a ela. Ela pega esse óleo, derrama aos pés de Jesus. Tudo que ela tinha, tudo que causava sedução nas pessoas, tudo que era de mais valioso para ela derrama sobre os pés de Jesus. Olha para mim um instante. Você precisa se derramar na presença de Jesus do jeito que você é. Tira o véu do seu cabelo. Mostra para Jesus quem você é. Não se preocupe com as pessoas que estão em volta. Não se preocupe com o olhar de julgamento. É somente desse jeito que você vence de fato a rejeição. Não se preocupe com quantas pessoas vão olhar para você e falar assim, por que você fez isso? Você não podia ter contado isso para Jesus? Você não podia ter exposto a sua vida desse jeito? Sim, eles vão falar isso. Às vezes alguns casais me procuram para ter aconselhamento e a mulher começa a falar da situação, o marido fala assim, nós combinamos que não falaria isso. E eu acho muito bom isso. Porque quando eles começam a brigar, fica bom o negócio, porque aí abre tudo. Já que você contou para o pastor isso, eu vou contar também. Eu falei, eita, vai começar agora. E quando começa, fica bom. Porque fala assim, agora vocês contaram tudo? Agora nós contamos tudo. Então vamos tratar o que de fato tem que tratar? Que não era nada daquilo que vocês estavam achando? É isso aqui? Percebeu? Às vezes você se sente rejeitado na vida, porque alguém lá atrás te abandonou. E hoje qualquer indício de abandono te causa essa dor, te causa essa vergonha. Mas eu quero trazer uma verdade para você. Jesus, ele nunca vai te abandonar. Jesus, ele vai te acolher. Jesus, ele vai te pegar para perto, te trazer para perto dele. Ele nunca vai te rejeitar. O olhar dele nunca é de rejeição. O olhar dele é de acolhimento. O olhar dele é de fato, olhar para você e fazer com que você se sinta parte dele também, porque ele quer ser parte de você. Isso é maravilhoso. Algumas pessoas que tiveram um desprazer de viver ao contrário disso na vida com pessoas, transferem isso para Jesus também e acabam abandonando o evangelho por conta disso. Mas Jesus é aquele que acolhe. E quando a mulher faz tudo isso, que as pessoas estão olhando para toda essa cena, ele então olha para Simão e percebe, Simão, eu vou te contar uma parábola, uma história que eu vou inventar para que você compreenda. Um homem devia 500 dias de trabalho, outro devia 50. Nenhum deles tinha como pagar essa dívida. E ambos então foram perdoados. Me diga agora, Simão, qual desses este homem ama mais? Simão, sábio, rápido nas contas, lógico no seu pensamento, olha para Jesus e fala assim, é fato, mestre, é aquele quem devia mais. Esse é o grande segredo da gente ler esse texto. Sabe quem Jesus perdoa mais? Aquele que ama mais. Aquele que não tem vergonha de chegar diante de Jesus com suas dívidas e apresentar ao mestre as suas razões de não poder pagar. Pergunto eu a vocês, qual de vocês aqui hoje tem condições de pagar a dívida que vocês têm diante de Deus? Qual de vocês hoje tem condições de pagar diante de Deus uma dívida de morte de Jesus? Qual de nós aqui temos condições hoje de nos apresentarmos aprovados diante de Deus? Nenhum de nós. A dívida precisava ser paga por alguém, foi paga por Jesus. Então, quando ele perdoou aquela mulher, ele sabia que de fato o que estava acontecendo. Jesus seria morto e a dívida dela seria paga.
todos os pecados dela seriam perdoados na cruz. E Jesus, sendo Deus, olha para ela e fala assim: os seus pecados estão perdoados. Você consegue compreender que quando a gente vai para Jesus, os nossos pecados são perdoados, que a rejeição não deve existir mais, que a gente deve viver como pessoa livre, que a gente deve ter consciência do que a gente está fazendo a partir de agora é para a glória e honra de Deus. O texto não fala dessa mulher depois. Não fala assim, essa mulher foi embora e nunca mais pecou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, eu amo fazer isso. Você acha que a mulher continuou pecando? Pergunta aí. Você acha? Você acha que ela continuou pecando? Acho que não. Você acha que caiu sobre ela um perdão tão especial que ela ficou impossível de pecar a partir dali? De maneira alguma. Impossível. Mas sabe a última palavra que Jesus disse para ela, além de os seus pecados são perdoados? Ele disse algo para ela que foi: vá em paz. Tenha paz. Os seus pecados não vão causar tristeza em você mais, porque sempre que você pecar, você vai lembrar da minha palavra: tenha paz. Isso ecoou no coração dela, por mais que ela continuasse pecadora, talvez não na vida que ela estava antes, mas certamente ela continuou sendo uma mulher pecadora, porque todos nós somos assim, perdoados por Deus e vivendo na terra, no meio do pecado, mas nós somos perdoados. O efeito do pecado foi neutralizado na cruz, então não é Ele que vai tirar a nossa paz, percebeu? A paz que todo aquele que se sente rejeitado precisa. Uma paz que entra e nunca mais sai, que ele consegue andar de cabeça erguida, sabendo que mesmo sendo eu um pecador, eu vivo em paz. Paz. Mesmo sendo um pecador ainda, eu vivo em paz, porque eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Eu tirei o véu diante dele, eu me rasguei, dei a ele tudo que eu tinha, debrucei os meus braços, o meu corpo sobre ele, e entreguei a ele tudo que eu tinha, todas as minhas dores, tudo aquilo que eu sofria, eu entreguei para ele, e agora eu tenho paz. Todo aquele que se sente rejeitado, no fundo ele só quer ter paz. Amém, gente? É preciso enxergar isso dessa forma. Quando Jesus trabalha nessa mulher, Ele só deixa com que a ação dEle, da presença dEle, seja o suficiente para que ela perceba o quão poderoso Ele é. E eu quero te convidar a fazer isso. Deixe a mesa, vá aos pés de Jesus. Olhe para as coisas que você está fazendo. Às vezes você se contenta em estar próximo a Jesus. Algumas pessoas estão felizes da vida porque foram convidados para ir a um jantar com Jesus e acham que sentar do lado dele é o lugar mais importante. Não é. Sempre que você perceber quem você é e quem ele é, o lugar que você deve ocupar são os pés dele, chorando compulsivamente, percebendo. O texto não diz para a gente, mas pelo fato dela chegar e imediatamente se debruçar aos pés dele, essa mulher já devia ter ouvido algo de Jesus em algum lugar, ela já certamente viu ele em algum lugar fazendo algo, e aquilo tocou profundamente o coração dela, e com muita vontade de acabar com a vida antiga dela, com muita necessidade de paz, com muita necessidade de não ser mais rejeitada pelas pessoas, pela sociedade, ela tomou coragem, se encheu de coragem e foi até ele, e ela acreditava de fato que se debruçando sobre ele, entregando a sua vida a ele naquele momento, ela teria paz, e foi o que ela teve. Eu não sei você, mas eu percebi que o mundo está em busca de paz. Eu não sei se você percebeu isso, mas pessoas trabalham arduamente para ganhar dinheiro, para terem paz. Algumas outras pessoas abandonam sua família porque falam assim: eu não estou aguentando mais a minha família, pastor, você não sabe. Eu falo: não tem conselho de jeito nenhum. Eu estou em busca de paz.
Algumas pessoas crescem num lar totalmente desorganizado e vivem uma vida cheia de lutas e traumas, e no fundo elas querem fazer isso, aquilo, outro, porque elas querem mesmo paz. Então elas se perdem nos seus caminhos. Talvez muitos de nós escolhemos vir para a igreja em busca de paz e nos perdemos no meio do caminho. Você chegou até a porta da igreja, conseguiu sentar no banco, ouvir a palavra em busca de paz, mas nunca chegou aos pés de Jesus de fato. Talvez muitas pessoas estavam sim querendo demais ter paz e buscaram em outras religiões e outros lugares tudo que podiam para ter paz. Ganharam fortunas, perderam tudo, perderam saúde, perderam filhos, perderam amigos em busca de paz. Na vontade de não serem mais rejeitadas pela vida, pelas pessoas, pelos seus familiares. Quantos meninos me procuram e falam assim: eu não quero fazer o que meu pai faz, eu quero fazer algo que eu quero fazer, pastor. Eu quero fazer algo novo, eu quero inovar, para que você quer isso? Porque eu quero ter paz. Algumas pessoas vendem tudo que têm, porque não aguentam mais administrar, cheio de problema, uma empresa, um terreno, qualquer coisa, abandonam tudo porque eles estão em busca de paz. Algumas pessoas olham para a realidade da vida e não se conformam mais, que trabalharam tanto para tentar fazer alguma coisa da vida e de repente descobriram que eles não têm agora paz. Eles olharam o lugar errado. Eles acreditavam em Jesus, mas achavam que o lugar mais importante é estar do lado dele. Eles entenderam então que estar próximo a Jesus era o suficiente e não era, nunca foi, nunca será. O único lugar que você tem paz é aos pés dele. É percebendo o quão pecador você é, quão pecador nós somos, quão necessitados do perdão dele. E aí o choro que a mulher teve, não foi só por perceber isso, foi por perceber que estar com ele, aos pés dele ali, era a certeza de ser perdoada e viver em paz. O mundo está em busca de paz, queridos. Jesus, em Mateus capítulo 28, envia os seus discípulos para levarem a paz às nações. O Brasil ouviu sobre a paz que vem de Deus. As igrejas se formaram, hoje essa aqui é uma dessas igrejas que se formou em busca de transmitir a paz de Deus às pessoas que está em Cristo Jesus. E às vezes a gente não consegue porque a gente se dispersa, a gente se distrai, achando que de fato a gente só tem que fazer uma coisa, mas na verdade deveria ser feito outra. A gente se contenta em estar fazendo coisas para Jesus, mas a gente se esquece, o que a gente deve mesmo fazer é nos debruçarmos aos pés dele, para termos paz. Não importa quantas coisas você faça para Deus, não importa se você está convidando Jesus todo dia para jantar na sua casa, o importante é você se debruçar aos pés dele. Tirar o véu da sua cabeça. Deixa Jesus saber quem você é diante de todas as pessoas. Deixe Jesus de fato saber e as pessoas saberem que você está em busca dele. Pegue o que você tem de mais precioso, que está acabando com sua vida, derrama sobre ele. E fala assim: agora sim, Senhor, eu quero viver em paz. Se você deseja isso também, vamos orar.